Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, o seu podcast do Maranhão para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo inteiro. E sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback. É muito importante a sua mensagem, é através dela que a gente tem trabalhado incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. E Kelso, por que eu tenho que fazer tudo isso? Você fazendo tudo isso, o próprio YouTube vai perceber que o nosso conteúdo é relevante e vai estar direcionando para mais pessoas. Então, gente, compartilha, coloca em todos os grupos, né? No grupo da fofoca, no grupo da família, olha, ano de eleição, viu? Tem que ter o link lá no grupo da família, tá certo? E, gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós estamos reiniciando a nossa temporada 2026. Muitos bate-papos interessantíssimos nós vamos ter por aqui, tá bom, gente? De todos os segmentos: esporte, economia, política, empreendedorismo, tudo você vai acompanhar no podcast. Se você é empreendedor, empresário, quer associar sua marca, o seu produto, o seu nome com o nosso time de campeões, entre em contato também conosco, o número vai estar aparecendo na sua tela, 985859089, e vem fazer parte desse time de campeões. Nós temos redes sociais, com blogs, site, o podcast, cobertura de eventos, enfim, muita coisa bacana, tá bom? Olha, a nossa convidada de hoje, ela já foi pré-candidata, já foi candidata, na verdade, a prefeita da segunda maior cidade do estado do Maranhão, já foi candidata a deputada federal, ficou na suplência, mas chegou a assumir alguns mandatos e agora é pré-candidata a deputada também federal. Recentemente teve uma grande conquista, viu, gente? Colocou nas suas redes sociais lá a carteirinha da OAB, né, da Ordem dos Advogados. A gente vai bater um papo muito especial com ela, Mariana Carvalho. Mariana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que você está numa correria muito grande e é um prazer enorme receber aqui você nos nossos estúdios aqui na capital São Luís. Kelso, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui no podcast, né? Exatamente. A gente já tinha vontade de vir aqui também e é sempre um prazer, né? Porque apesar da correria, eu sempre falo que é dialogando com o nosso estado, com as pessoas, né? Falando sobre os assuntos relevantes, que a gente consegue contribuir também com a política maranhense, com a política nacional, porque hoje não tem como falar de uma coisa sem atrelar a outra, né? Algo que está completamente ligado. Então, para mim é uma honra também estar aqui com você. Mariana, eu sei que você é muito conhecida, não só no Maranhão, mas no Brasil, né? Recentemente teve aí uma caminhada que a gente vai falar daqui a pouco ao lado do Nicolas. Mas conta pra gente um pouquinho, para quem ainda não conhece a Mariana, quem é Mariana Carvalho? Então, eu sou imperatrizense e maranhense com muito orgulho. Eu acredito que a gente precisa se envolver, né, na política, e a minha história começou disso. Eu sempre fui uma pessoa, uma mulher, que busquei me envolver com ações sociais. Eu participo de um grupo, por exemplo, que é o Conselho de Jovens Empresários, né? Eu venho do comércio, então eu sempre busquei estar perto de pessoas que empreendem, enfim, que geram emprego, que geram renda. Então eu sempre gostei de gente. E quando foi em 2018... eu recebi um convite para ser candidata a deputada estadual e eu pensei assim, poxa, por que não, né, contribuir com o meu estado? Não tem ninguém da família candidato, político? Não venho de família política e assim, eu compreendi que as pessoas que contribuem com uma sociedade, né, uma pessoa que às vezes é considerada até assim improvável, ela precisa participar. Eu até acho que foi isso, Kelso, que o Bolsonaro fez muito. Sim. A maior contribuição que ele deu foi essa, na sociedade, para as pessoas de bem começarem a participar da política. E quando eu fui candidata a primeira vez, foi na época que o Bolsonaro estava, né, estourado, digamos assim. Que ele foi candidato a presidente, uma campanha realmente... Em 2018, no caso. 18, né, que foi um período realmente diferente no Brasil, onde as pessoas queriam mudança, não aguentavam mais tanta corrupção, com tantos escândalos, muito parecido, inclusive, com o atual momento que a gente está passando agora. A gente vai falar disso depois. Mas a minha primeira eleição foi em 2018, então eu fui para as ruas, tanto que eu fiz uma campanha, eu pensei assim, poxa, eu decidi de última hora, porque realmente foi assim, então eu vou onde tem gente, eu vou fazer campanha Imperatriz, que é a minha cidade, e eu fui para a feira, fui para o comércio, enfim, visitei outras cidades também. E na primeira eleição eu tirei 14 mil votos. Então, para mim, foi um sinal claro de que a gente tinha que continuar. Eu perguntei se na tua família tem políticos, você disse que não. E como é que foi a reação, então, deles? Quando você comunicou, olha, pai, mãe, eu vou ser
Candidato, vou entrar na política. Na verdade, assim, eles, até pela minha personalidade, né, eles acharam assim, poxa, legal e tudo, mas assim, é algo novo, né, também. Meu pai, ele se candidatou já uma vez em uma cidade, mas ele não chegou a vencer a eleição. Mas assim, hoje ele diz, Mariana, realmente a política é você. Hoje eu sei disso, porque ele preferiu se distanciar um pouco, né, dessa questão de disputar eleições, mas a gente, digamos, continuou isso. E eu, na verdade, me encontrei. Hoje eu tenho certeza de que esse é o meu lugar, até porque eu acredito que Deus escolhe pessoas para determinadas missões. Isso. Então, cada um tem a sua forma de contribuir. E eu vejo que na política, né, é um lugar para isso. E antigamente eu via muito, a política na verdade era muito demonizada antigamente. Hoje a gente sabe que ainda tem uma resistência de algumas pessoas, mas antigamente era muito mais. Sim. Ou seja, quem entrava na política era porque era para ser igual a todo mundo, era para roubar, como, né, a maior parte das pessoas acham que é. Exatamente. Então, eu, quando entrei, eu lembro que a minha primeira eleição foi com 24 anos. Então eu ouvia muito, tá novinha assim, tá entrando tão novinha, já quer roubar tão nova. Uhum. Então assim, eu tinha que ouvir esse tipo de comentário e falar, não, eu acho que por ser jovem, Sim. é aí que eu preciso me dedicar para construir um estado melhor, um Brasil melhor. Então eu sempre fui, né, contrapondo essas situações. Até o próprio presidente, né, Bolsonaro sempre fala sobre isso, né? Um Brasil melhor que talvez a gente não vai desfrutar, mas nossos filhos, nossos netos. Exatamente. Pensando também nas próximas gerações. Então eu não me arrependo. E aí eu disputei a eleição de deputado estadual, foi a minha primeira eleição. Depois eu disputei pela primeira vez a prefeitura de Imperatriz em 2020. Foi uma eleição muito difícil. Todos os ex-prefeitos estavam participando. 2020. Isso. Exato. Eu já disputei por 2 vezes a prefeitura de Imperatriz. E aí, depois de 2020, eu tive a oportunidade de estar no Ministério da Cidadania. Bolsonaro era presidente. E eu fui convidada para ocupar um cargo, coordenação nacional, no Ministério da Cidadania, que cuidava do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E a gente fez um trabalho muito bacana com os agricultores. Eu vi na prática, Kelson, o recurso vindo de Brasília e chegando aonde tinha que chegar. Porque geralmente vem o recurso de Brasília, chega muitas vezes na prefeitura e ninguém sabe para onde foi. Verdade é essa. E o deputado, que muitas vezes é para fiscalizar, não faz esse papel. Então a gente viu na prática o recurso vindo, mas como não ia direto para a prefeitura fazia o programa, o trâmite, mas o dinheiro caía na conta do agricultor. Isso. Então assim, eu vi pessoas que, né, plantavam, colhiam, levavam esse alimento para os órgãos, né, da prefeitura, os órgãos públicos, mas ele conseguia receber o dinheiro dele, né? Então era muito bacana. E foram mais de 70 milhões de reais que nós enviamos. Na época do governo Bolsonaro tinha muito recurso para os municípios, tinham muito acesso a isso. Prefeito nenhum pode reclamar, nem programa nenhum, porque era muito abastecido. Hoje, inclusive, esse programa no governo Lula tem sido muito prejudicado, porque o valor diminuiu drasticamente, enfim. E aí, depois disso, eu disputei a eleição de deputada federal em 2022. 2022, isso. A deputada federal, nós tiramos aí quase 50 mil votos. Eu fiquei na primeira suplência de deputado federal. Chegou a assumir, né? Cheguei a assumir. 4 meses. Lá? Foi muito bom, assim. 4 meses? Foram 4 meses, que é o período da licença. Sim. E é pouco tempo, mas assim, pra mim que tive a oportunidade de poder estar lá, de poder mostrar pro meu eleitor a nossa conduta, o nosso posicionamento, foi muito especial esse momento e muito importante. Porque eu falo assim, uma coisa, muitas vezes, é o candidato ir pedir o voto, né? A população tá acostumada, você vai lá pedir voto. Tem gente até que fala assim, agora todo mundo é bom, né? Quando vai pedir o voto. A questão é, quando você chega lá, quando você se depara com os desafios, com as propostas, então qual será a sua conduta? E eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas, tanto do pedir o voto, de ter a confiança de Sim. quase 50 mil pessoas e também poder estar lá, mesmo em um curto período, mas eu passei por situações que todo deputado passa. Por exemplo, tem uma votação específica, então se é para votar junto com o governo, eles te oferecem, né, emendas a mais para você poder votar junto ali, para você ceder ao que eles querem. E eu, graças a Deus, me mantive firme, né? Eu falo que eu não posso tomar uma decisão sem olhar para aqueles que me colocaram naquele lugar. Então a gente se manteve. Eu lembro que a gente na época assinou o impeachment do Lula. Tinha gente que falava assim,
Ah, mas como é que você tá fazendo isso? Não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada, não vai conseguir. Eu falei, mas não é questão de dar alguma coisa, é questão do seu posicionamento. É do que as pessoas que votaram em você esperam que você faça. Porque o resultado final, isso depende de uma articulação, depende da união de todos. Agora, a sua postura, aquilo que você faz, depende de você. Perfeito. Então eu levei isso, né, para o meu mandato. E eu acredito que a gente teve, né, um bom resultado durante esse período. Eu vejo muito nas redes sociais, assim, as pessoas às vezes confundem, acham que você ainda é deputada federal, né? Tem gente que pensa, foi tão forte o período que a gente ficou, que eles lembram ainda, né, e consideram. E aí a gente vai conversando, eu tenho dito, né, esse ano, né, de eleição, eu sou pré-candidata a deputada federal, e com fé em Deus, né, Deus permitindo, e o povo também querendo, a gente vai conseguir estar em Brasília de fato e de direito, né, para poder representar, para poder fazer isso. E aí, continuando, em 2024 eu disputei a eleição de prefeita novamente. É isso que eu ia te perguntar agora, essa eleição de prefeitura de Imperatriz, que é, até falei aqui, a segunda maior cidade do estado do Maranhão, algo assim que eu até falava muito lá em Pinheiro, né, no programa, que me surpreendeu muito, e eu queria que tu me explicasse também para quem está nos assistindo. Como foi que tu conseguiu aquela força, né, da Michele, da Damares, do Bolsonaro, do Nicolas, assim, é a segunda maior cidade do estado, mas é no interior do estado, não é a capital do estado. Qual foi esse fenômeno que a Mariana Carvalho conseguiu fazer que outros políticos, né, não tiveram no Brasil? E você teve todo o apoio maciçamente desses grandes líderes da direita no Brasil, né? Verdade. Eu agradeço muito a Deus por ter aberto essas portas. Eu venho de um relacionamento há um tempo já, né, com a família Bolsonaro. Como eu disse a você, eu estive no governo, sim, eu acompanhei de perto o trabalho, eu busquei ter esse relacionamento também com o Bolsonaro, e assim, ontem até vi um vídeo do Bolsonaro, me deu uma saudade dele, assim, porque ele é um político que acreditava nas pessoas. Ele fez muito isso, ele formou outras lideranças, e isso aconteceu comigo também. Bolsonaro me recebia, né, e principalmente nas primeiras vezes, então assim, eu estava nessa de disputar eleições, ele viu o meu resultado, mas ele acreditava no Maranhão, acredita, né, não só acreditava, mas acredito que continua acreditando na nossa forma de trabalho, nessa política diferente. Então foi isso que aconteceu, a gente se aproximou e ele falou: Mariana, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque eu acredito que a gente tem que fazer algo diferente no Maranhão. Eu acredito que o Maranhão tem possibilidades. E a gente começou a fazer esse trabalho. É tanto que ele foi algumas vezes Imperatriz, até sem ser em questões de eleição. Ele visitou a cidade. A Michele esteve conosco. A Damares foi 4 vezes Imperatriz, pra você ter ideia. Porque a Damares é senadora, mas não é qualquer senadora. É uma senadora que forma opinião, é uma senadora atuante. E ela esteve conosco. E eu até foi ministra, né? Isso, foi ministra. Tem uma relevância muito grande. Então, tudo isso, Kelson, me fez também entender a minha responsabilidade. Então, eu não estava ali numa eleição para brincar de fazer eleição, ou, se prefeita, fazer um trabalho que não pudesse honrar a confiança também dessas pessoas, né? Então, assim, nós fizemos uma campanha muito séria. Eu estava lutando contra grandes máquinas, né, candidatos que estavam no mandato. Quem tem mandato, a gente sabe que tem ferramentas que proporcionam, né, fazer Sim. mais ações. E essa sempre foi uma dificuldade minha, porque eu não estava no mandato. Então eu não tinha como fazer muitas ações. Porque, enfim, a gente não brigou tinha contra isso. 2 máquinas, né? E briguei contra 2 máquinas. O município e estadual, né? Mas eu sempre falo, eu conheço Imperatriz, né? Eu moro lá, sempre morei lá. Nasci, né? E eu entendo que as pessoas dali, elas têm opinião própria. Elas também têm posicionamento, assim como eu. Então a gente fez, né, todo esse levantamento. Eu fiz uma campanha, como eu sempre fiz em toda a minha vida, e nunca deixei de fazer, e espero nunca deixar, porque eu acho que é isso que funciona. É o olho no olho, é o corpo a corpo, é você estar perto das pessoas. Não é você só apenas chamar uma liderança e confiar nela todo o trabalho do mundo. Sim. Né? São pessoas que vêm para agregar, mas você precisa também se dedicar como pré-candidato, como candidato, enfim. E eu fiz isso. E quando a gente foi para os debates, a população começou a entender aquilo que a gente queria para a cidade, as nossas propostas. Nós tivemos a presença dessas figuras que também, né, reforçaram muito a nossa eleição.
como a presença do Bolsonaro, que passou 2 dias em Imperatriz. Ele não fez isso em lugar nenhum, em capital nenhuma, na eleição municipal, e ele ficou em Imperatriz. Então, assim, eu vejo que realmente foi uma providência de Deus e resultado também, que é da nossa fidelidade, da nossa lealdade com esse grupo. Ontem eu estava comentando que ser de direita não é você falar que é de direita. Tem muita gente que fala, mas não faz, não se comporta como tal. De direita. Então, assim, eu sempre estive junto. Tem pessoas até que falam, Mariana é bolsonarista, Mariana é de direita mesmo, porque Bolsonaro fora, Bolsonaro na cadeia, Bolsonaro isso. Mas não é só pela figura do Bolsonaro. Ele foi a pessoa que levantou tudo isso. Sim. E a gente também tem que dar os créditos, tem que respeitar. Mas é pelo que eu defendo também. É pelos princípios que estão ali em jogo, né? Porque se tu tá com alguém só quando ele tá bem, então tu nunca foi aquilo. Nunca foi aliado, nunca foi parceiro. Exatamente, tu nunca foi aliado, tu nunca defendeu. Se tu acha que você tem que apoiar só por conta disso, então perdeu todo o sentido, né? E eu, graças a Deus, sempre permaneci firme, porque eu acho que política ou a gente faz pra fazer diferente, ou não tem porquê a gente ficar disputando eleição pra fazer igual todo mundo faz. Mariana, eu ouço muito por aí já que você é a maior líder política da direita no estado do Maranhão. Você já é? Acredita que seja? Porque há uma lacuna muito grande. Ou você ainda está pretendendo preencher essa lacuna? Eu acho assim, Kelso, a gente já avançou muito no Maranhão. Você pode olhar alguns anos atrás, eu até falo, onde a gente via no Maranhão alguém que tirava uma quantidade de votos como Sim. essa que nós tiramos, tanto para deputado federal como para prefeito, que nós saímos com quase 70 mil votos, sem fazer aquela política tradicional. Onde que existia isso alguns anos atrás? Toma lá da cá, né? Não tinha isso. A pessoa no Maranhão, e isso aqui eu falo de forma, não considero isso normal, eu acho que não deveria ser assim, sim. Mas infelizmente hoje quem tem votações às vezes expressivas, ou dentro de um contexto municipal, que é uma campanha muito diferente, você precisa dar alguma coisa, você precisa, muitos ou às vezes tem um padrinho, né? O padrinho é político, não sei quem, o marido é político. Ou vem de uma família política, por aí vai. Então, é muito difícil você ser uma pessoa que não tem essa retaguarda, tirar uma votação Sim. assim. Então, isso me mostra que a gente já está conseguindo ter no Maranhão um voto de opinião. Que é um voto que não é porque eu tô te dando alguma coisa, é porque eu defendo algo que você também defende. Capital político, né? Exatamente. Você acredita que, através do nosso trabalho, a gente pode trazer alguma mudança. Mas a gente tem que avançar muito ainda aqui. Agora, de fato, nós temos um relacionamento muito bom com essas figuras da direita. E eu acredito que isso tem que ser massificado, ser consolidado a cada dia. Então, eu não posso dizer hoje que nós não temos essa relevância, né? Mas isso não é só devido a mim. É as ações que a gente tem feito, é as figuras que acreditam no nosso trabalho, né? É o povo também que está conosco, porque eu sempre abro a tela do meu celular e digo, olha, se eu não tiver Deus, a minha família em segundo lugar, porque eu tenho uma família também que me abraça, que me apoia, e o povo, eu não estaria aqui. Exatamente. Né? Porque a classe política, eu já ouvi muito isso, Kelson. Você ainda vai ter 500 votos. Isso aqui não tem ajuda de governo, não tem mandato, não tem dinheiro, isso. Né? Comparado com o que eles fazem, então assim, eu não tinha nada. Tem lugar aí que a gente chega... Então era impossível, né? Chegar, por exemplo, no segundo turno Imperatriz, e a gente chegou. Então... Tem lugar aí, só pra vocês terem noção, tem lugar que a gente chega no interior do estado, se você não chegar num carro, parece que o eleitor nem gosta de você. Vou votar naquele ali, não anda nem de carro. Então tem isso muito. Mariana, em relação a assim, esse sonho... Você acredita, você sonha do estado do Maranhão ainda ser governado por um governador ou governadora de direita? Com certeza. E eu acredito estar cada vez mais perto. Mais perto. Né? Mais perto. Essa eleição é uma que a gente pode ter a possibilidade de ter uma figura, eu não digo de direita, mas alguém, por exemplo, mais alinhado. Né, com o que a gente pensa. E eu falo assim, que é um trabalho de formiguinha. Nós não podemos pensar no Maranhão como assim, na próxima eleição a gente vai resolver todos os problemas do estado. Eu não acredito nisso, eu acho que é um trabalho que ele é feito gradualmente. Isso. E é por isso que a gente não pode desistir. Porque também tem gente que fala, não acredito que vai mudar. Tá, mas se você não fizer nada, realmente não vai acontecer nada. Agora, eu sou do time que acredito que a gente tem que ir fazendo um pouquinho, um trabalho de formiguinha, porque a gente vai ver uma bancada federal melhorar, a gente vai ver novos vereadores, prefeituras sendo também, né, melhoradas, e é claro,
essa figura do governador hoje, ela é muito forte pra gente. Porque se continuar como está, infelizmente a gente não tem como ver melhora nenhuma. Porque é a continuação de um governo que pra mim não tá dando certo, né? E não é só... eu até falo que eu não tenho nada pessoal contra o Brandão, ou seja lá quem for. Mas a gente avalia os resultados. Sim. Então, não tem como o Maranhão ter, por exemplo, as piores rodovias do Brasil e eu achar que isso está normal. Não tem como a gente ter, né, dados de segurança pública que estão cada vez mais alarmantes. O Maranhão ser um dos estados ainda mais pobres da federação. Um estado que, na sua essência, é rico e as pessoas não têm acesso. Um estado que comemora muito a inauguração de restaurante popular. Exatamente, restaurante popular, que faz muita festa. Mas não é contra a festa, não. Mas eu acho que tem que ter equilíbrio. Se não tem estrada, não tem como ter o maior São João do Brasil se a gente não tem nem estrada para as pessoas andarem, enfim, circularem. Então, assim, a gente precisa elencar as prioridades. E eu acho que hoje aqui as prioridades do Maranhão estão completamente inversas do que deveria acontecer. Primeira coisa é saúde, é segurança pública, né? É estrada de qualidade, é infraestrutura. A gente não vê nenhuma obra estruturante do governador. Sim. Quando ele vai lá em Imperatriz, por exemplo, é isso. Esses dias foi uma placa de um hospital, são postos que são inaugurados. Não é que não é importante, mas assim, o prefeito pode fazer isso. Cadê as obras de governo? Ou então é um restaurante popular. Então, obras para mudar a realidade do Maranhão. Tem que gerar desenvolvimento, tem que fazer a geração de emprego e renda. E quem faz isso não é governo, não é prefeitura, é a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada só vem se tiver incentivo. E um grande detalhe, a começar dos impostos. O Estado já começa afastando, porque nós temos o maior ICMS do Brasil. Então, se você não tem nenhum atrativo, principalmente nessa questão de impostos, que isso pega muito para quem empreende, a empresa não vai ficar no Maranhão, ela não vai investir aqui. Então, quem está aqui vai precisar sair para trabalhar, que é o que a gente tem visto. Eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre um ônibus, né, que saiu do interior do Maranhão, central do Maranhão. Teve até um grande acidente, né, várias vítimas, porque as pessoas têm que sair daqui, porque não tem perspectiva. Aí você olha, né, um estado assim... rico, né? Exatamente, que poderia ter tantas oportunidades. Era para acontecer o inverso, né? As pessoas de outros estados vindo para cá. Então, esse ano eu espero que a gente consiga, nesse tabuleiro ainda que ainda está se organizando, conseguir ter um nome bom. Eu ia perguntar agora sobre isso. A Mariana já tem um posicionamento para governo do estado, está aguardando ainda o posicionamento do seu partido, que agora a Mariana, no caso, já é no PL, né? Sim. Então, ou seja, mais para frente vai tomar essa decisão, né? Sim, a gente precisa aguardar. Está conversando? Eu falo assim, que eu só posso dizer com que candidato eu estou quando eu souber quem serão os candidatos. Isso. Então, até abril, a gente vai ter uma ideia do cenário para poder se posicionar. É claro também que é importante o posicionamento do partido, até porque hoje, né, eu estou filiada, estou ali no grupo do PL, então eu imagino que... E é um partido também que é muito relevante para qualquer lado que for, mas assim, a única certeza que eu tenho é que eu, Mariana, estarei do lado da oposição. Eu busco sempre essa coerência. Então, eu acredito também que o nosso partido vai se posicionar assim, mas isso é algo também que a gente só pode confirmar um pouco mais na frente. Mas eu tenho essa liberdade também interna de poder escolher o meu caminho, porque eu tenho, né, esse posicionamento e o caminho também para outras áreas, como por exemplo para senador, também vai junto com o partido, ou a Mariana pode tomar outro caminho? Então, são 2 vagas esse ano para senador, né? O meu primeiro fiz essa pergunta, desculpa, Mariana, eu fiz essa pergunta porque é uma coisa que a população tem cobrado muito, posicionamento de senadores, porque com todo respeito, nós temos 3 senadores hoje, que juntando os 3 parece que não dá um. Exatamente. Nós não nos sentimos representados. O Maranhão hoje, principalmente nesse cunho aqui, né, mais conservador, a gente não tem essa representatividade. Então, o que acontece? São 2 vagas esse ano. Então, meu primeiro voto, digamos assim, é o do senador Roberto Rocha. Isso já está definido. Já está definido. Agora, a nossa segunda vaga, a gente precisa ver como é que vai se comportar também o cenário, como serão as chapas, para que a gente possa também fazer essa indicação. E Kelson, tem muita gente me perguntando isso, tanto para deputado estadual, como para senador, governador, porque essa sempre foi uma conduta que eu tive nas minhas eleições. Eu nunca pedi voto isoladamente só para mim. Sim. Porque eu acho assim que é o conjunto mesmo que a gente precisa trabalhar. Mas nesse cenário que está realmente um pouco até bagunçado do nosso estado, eu preciso aguardar
até abril para a gente ter a definição de que partidos estarão juntos, enfim, onde essas figuras estarão, porque tudo isso conta, né? Todo esse contexto. Claro. Mas essa eleição de senador, que é uma eleição onde a direita também está muito focada, eu falo que são 2 vagas no Maranhão. É uma eleição muito Era importante. excelente se a gente conseguisse as 2 vagas, mas se a gente não conseguir isso, que a gente também tem que trabalhar na realidade, então nós temos que garantir pelo menos uma vaga para alguém que é de direita, e nós não temos melhor opção do que o Roberto Rocha. Perfeito. Vamos sair um pouquinho da política. Eu queria, para a gente falar, já era para ter falado um pouco antes, mas o bate-papo está tão interessante, sobre essa grande conquista. Eu vi você postando nas suas redes sociais, né? Aí agora é advogada mesmo, de fato, de direito, né? Só me explica uma coisa, você estava cursando ou cursou já o curso de direito há alguns anos atrás, parou? Como explica pra gente? Então, eu parei. Na verdade, assim, eu já tinha formado. Formado, exatamente. Isso, eu acredito. Ainda não tinha a carteirinha. Eu formei em 2020, 2021. Não tô nem recordando aqui direito, mas foi em 2020 por aí. E eu não tinha feito o OAB. Sim. Né? Eu já tinha feito uma vez a prova, mas foi bem pertinho da eleição, cabeça, né? E aí eu falei, não, vou me dedicar agora, porque eu sempre falo assim, que ano que não é de eleição eu faço outras coisas. Sim. Porque no ano da eleição não dá tempo de fazer nada, né? Assim, nada que eu falo de outras coisas sem ser a política. Pessoal, projetos, enfim, a gente foca realmente na campanha. E ano passado eu me dediquei para estudar, mesmo conciliando com as minhas agendas, que eu nunca consegui parar realmente 100%. Eu sou uma pessoa que você me convida assim, Mariana, vem aqui no evento, eu tô lá em Imperatriz. Alguém de Grajaú me fala, Mariana, tem um evento aqui, eu quero muito que você vá. Eu não consigo dizer um não, eu pego o carro e vou, entendeu? E, enfim, eu gosto muito de estar perto. Mas deu tudo certo, eu passei na prova, final do ano passado, e agora eu prestei juramento. Então agora, sim, né, de fato, de direito. E era algo assim, algumas pessoas me perguntam se eu vou advogar. É uma vontade que eu tenho de conciliar, até porque, mesmo sendo deputada, a gente pode conciliar, né, com o exercício da advocacia. Mas eu vou, nesse momento, me organizar, né, enfim, ver um espaço. A gente está se organizando ainda. Talvez não seja algo para imediatamente, mas o fato é que eu tenho, sim, essa vontade. E até acho que me identifico também. E como é que você vê hoje o momento jurídico do Brasil, Mariana? Então, esse é um momento onde a gente tem que ter bons juristas, né? A gente está precisando disso. Tanto que um dia eu conversei até com a Michelle Bolsonaro falando sobre a minha aprovação na OAB e ela falou, nossa, que bacana. E no evento que ela veio para fazer a minha filiação no PL, a Bia Kicis veio junto. E a Bia Kicis falou exatamente isso. Mariana, a gente precisa de pessoas boas lá dentro. Pessoas que façam a diferença, que façam você cumprir as leis, a Constituição. Então, eu vejo que esse é um momento de posicionamento mesmo. É claro que hoje a gente está numa insegurança jurídica absurda, com os excessos, principalmente do STF, dos ministros do STF. Mas é aquela história, não tem um mal que não venha para um bem. Em todos os sentidos também, né? Teve esse caso bárbaro que lá em Minas Gerais. Exatamente, né? Onde estão dizendo que é núcleo familiar, né? Um homem de 35 anos que foi condenado por tráfico de drogas com uma criança de 12 anos. Então, assim, é um absurdo. É um crime, na verdade. E a gente vê que tá tendo essa impunidade ainda, passando batido, como se fosse algo aceitável. Então, realmente é um absurdo. Mas tudo isso está sendo exposto, escancarado. O STF mesmo, a gente não via isso antigamente. Eles sendo expostos, né, pareciam realmente deuses ali. E agora não. Agora estão sendo descobertos esses contratos aí milionários da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Então, assim, são muitos absurdos que a gente tem visto que não dá para ficar dessa forma. Inclusive, eu quero aproveitar, Kelson, e fazer uma chamada aqui da nossa manifestação. O Nicolas convocou a manifestação nacional, dia 1º de março, que é nesse próximo domingo, e a gente também vai fazer Imperatriz. Esse é o momento que eu acredito que nós temos que buscar esse posicionamento. Quem puder ir, né, de todas as cidades, principalmente ali da região tocantina, é importante esse ato. Mariana, falando sobre essa questão da manifestação que você está até fazendo na convocação para participar, você também participou da caminhada ao lado do Nicolas, né? Como é que foi essa experiência? Também, com certeza, teve algumas críticas, né? Isso não vai dar em nada, mas conta pra gente como é que foi essa experiência, participar, estar ali. Assim, foi muito especial e diferente de tudo que eu já tinha feito até.
Quando eu vi o vídeo do Nicolas, eu não pensei duas vezes em estar lá junto, dando esse apoio, né? Até porque é algo que eu também defendo. E a caminhada, ela tinha uma... Como é que eu posso dizer? Um motivo muito claro, uma finalidade. Que era despertar. E eu já estava sentindo isso aqui, no geral. As pessoas, quando você falava algo de eleição, de mudança, de ter esperança, todo mundo muito conformado, né? Achando, não, isso não muda, é difícil demais achar que o Brasil vai mudar. Quantos de nós, né? Até pensamos já um dia isso. Então, quando o Nicolas foi direcionado por Deus em fazer aquilo, eu pensei, poxa, é agora. Eu também preciso levar o sentimento do Maranhão, porque nós fomos representando. Você não tem ideia do tanto de mensagens que eu recebi dizendo, Mariana, eu queria estar aí contigo. E eu fiz questão de mostrar todos os detalhes. Quem me acompanhou nas redes sabe que eu fiz tipo um vlog. Né? Eu mostrava do início até o final, o que acontecia durante a caminhada, vídeo com o Nicolas, vídeo me alimentando, mostrando... Pé machucado, faz parte, né? E também dos momentos que foram interessantes. Por exemplo... Eu caminhei 150 quilômetros. Eu encontrei com o Nicolas ali um pouquinho antes de Cristalina, Goiás. Mas não faltava nada durante o trajeto. E não era o pessoal do Nicolas em si, era a população. A população levava água, levava fruta, levava chocolate, né, para ajudar ali a dar energia. Então, assim, açaí tinha também durante o percurso. Então, foi algo que não faltou nada pro povo. E teve até um dia que a gente parou para almoçar e simplesmente tinha um empresário do frigorífico Goiás que organizou um mega churrasco. Tinha picanha lá, picanha do Bolsonaro. Só o Bolsonaro mesmo, a gente voltar a comer picanha, né? Enfim. E muito bacana isso, a união do povo de direita, das pessoas assim que querem ver realmente o país melhorar. E eu vi que a caminhada realmente cumpriu a sua finalidade, que era trazer esse despertar. Fazer o Brasil acordar. O Brasil acordar. E qual é a grande questão disso? É a gente poder trazer esse sentimento agora para o Estado. É por isso que eu já estava caminhando no Estado, mas agora a gente está fazendo mais. Fazendo manifestação. Essa mesmo de Imperatriz, eu poderia ir para São Paulo, como eu já fui várias vezes. Mas eu falei, não, agora é hora de focar no Estado. A gente precisa fazer com que as pessoas aqui também sintam isso, participem. Porque não é só sobre mim, nunca foi só sobre mim. Mas em outros momentos a gente foi lá e é importante participar, é importante estar com eles. Mas o Nicolas falou claramente, vamos fazer nas cidades também. É tanto que ele vai fazer em BH e vai para São Paulo. Isso. Né? Infelizmente no Maranhão a gente não tem tantos voos assim, que se tivesse eu também ia para São Paulo. Mas eu também preferi focar no nosso estado, né? E é claro, na Imperatriz. Mariana, você falou agora há pouco da união da direita. Você acredita que também a união está bem unida aqui da direita no estado do Maranhão ou falta muita coisa? Porque eu vejo às vezes nas redes sociais, né, alguns entraves aí, por exemplo, algumas questões, brigas, que talvez a gente não vê em outros estados. Como é que você avalia essa situação da direita no estado do Maranhão? Eu acho, Kelso, assim, que no geral a gente nunca vai ter um consenso específico, né, para algo. O que a gente não pode é perder o propósito da coisa. Quando você vê brigas em que a finalidade é só, enfim, para elevar o ego, a vaidade de algumas pessoas, isso não é ser direita. Isso na cabeça de uma, duas, três pessoas pode representar, mas no geral não é isso que significa ser de direita. A gente precisa fazer uma política diferente, uma política que você olhe para o coletivo. Então, no lugar que há briga, que há divisão, esse não é o nosso propósito. É tanto que eu falo que lá em Imperatriz a gente não tem isso. Por quê? Porque a gente uniu os movimentos. Lá a gente tem o movimento Liberta Maranhão, os conservadores ITS, né, que é da cidade. Todos nós estamos reunidos. Lá não tem uma, duas, três manifestações. Tem uma. Um só propósito. Um só propósito. E as figuras que sempre estiveram, os militantes, tem pessoas que começaram até antes de mim, mas estão lá conosco. Entendem que o papel delas, uns é para coordenar o movimento, outros são candidatos, outros, né, contribuem lá fazendo as ações sociais que a gente faz. Então, assim, é um conjunto. Quem briga, pra mim, realmente não tá entendendo nada do que é fazer esse trabalho. É tanto que a gente às vezes vê isso um pouco aqui na capital, mas na última eleição aqui em São Luís, na Grande Ilha, nós tivemos quase 6 mil votos. Então eu falo que tem muita gente, sim, de direita, que quer ver alguma coisa mudar. Eu tive a confiança de pessoas aqui de São Luís, de famílias,
que acreditam que a política ela pode ser feita diferente. Então eu prefiro focar nessas famílias, nessas pessoas que decidiram fazer algo para mudar o seu estado, o seu país, e estão longe dessas confusões aí. É tanto que eu vejo que às vezes isso até pode atrapalhar até os movimentos de rua, que os últimos que eu vi não tiveram a participação maciça como eu já vi alguns anos atrás aqui em São Luís. Então eu quero dizer, inclusive para quem está nos assistindo, você que é daqui, né, da Grande Ilha, não desista do Brasil não e nem do Maranhão, né? Faça a sua parte, vamos juntos continuar contribuindo, porque às vezes até por conta dessas situações tem gente que se afasta, né? E, enfim, desiste, joga a toalha. A gente não pode fazer isso não, a gente tem que permanecer firme. Mariana, você tem percorrido, andado muito o estado do Maranhão, né? Assim, pode compartilhar com a gente algo que você já presenciou, que te incomodou muito, que te deixou muito triste por esse estado, que a gente até falou aqui, né? Que é um estado rico, mas ao mesmo tempo é um estado pobre. Assim, algo que você até disse, chegou a dizer, pai, eu nunca imaginei que eu presenciaria isso no estado do Maranhão, né? Teve alguma situação que você recorda? Assim, como diz aquele ditado, são muitas camadas nessa sua pergunta, né? Mas assim, por exemplo, eu ando de carro, então pra mim é um negócio absurdo essas estradas. É você não ter o mínimo assim de... O básico, né? O básico, é isso. É você entender que você é um pagador de impostos. Muita gente sai de uma cidade a outra para poder trabalhar, para poder sobreviver. A gente sabe que a situação no Brasil não tá fácil, economicamente. No Maranhão, pior ainda, por conta de todos esses fatores que a gente já falou. Então, assim, se você não consegue transitar, isso aí é algo que tira realmente até a tua dignidade mesmo, como cidadão. Então, isso é algo que sempre me deixa muito triste. E, por exemplo, aquela região ali dos Lençóis, a gente sempre fala de belezas naturais que nós temos, e temos mesmo, porque quando eu vou pra fora, esses dias eu estava em São Paulo fazendo um curso, né, voltado para capacitação política, e me perguntaram, Mariana, tu conhece os Lençóis? Eu falei, claro, né, uma maranhense não conhece os Lençóis, conheço. Tem gente que acha que o Maranhão é só os Lençóis. Isso. Né? Aí, Mariana, é bonito mesmo? Não, é algo assim que você vê que foi a mão de Deus que colocou ali. É algo incrível. Perfeito. Mas, quando você sai daquela beleza, olha pra Barreirinhas como tá. Olha como tá a cidade de Atins. Olha como tá outras cidades. Então, assim, ali daquele entorno dele, da região dos Lençóis, não tem uma estrutura. O povo do Maranhão não usufrui da sua própria riqueza. Então você procura ali, às vezes, vários terrenos que tem ali, restaurantes que estão sendo feitos, são de gringos, ou seja, não são nem de brasileiros. Então isso é um grande absurdo também. Sim. Porque se você tá ali, se você vê uma população que tá pobre, e você não consegue capacitar essa família, essa mãe de família, esse pai de família, para que ele usufrua disso, tá errado. E a gente vê, né, que uma cidade como Barreirinhas, na última eleição, ela foi, assim, um foco muito grande do governo, todo mundo lá. Mas para que será esse foco? Será que é só para tirar daquilo que o Maranhão tem e não devolver para o povo? Isso eu me pergunto muito. Então, assim, é triste alguém dizer assim, poxa, os Lençóis é lindo, mas eu busquei, a cidade é muito pobre. A cidade não tem estrutura. Gente, isso aí dói no coração da gente. Porque a gente sabe que o Maranhão tinha como ser melhor, tem como ser melhor. E eu acredito, Kelson, que até essa esperança de que pode ser melhor que me faz continuar. Porque, de fato, eu estou na política por algo coletivo. Se fosse só por mim, talvez já teria desistido. Porque, para quem já foi candidato, sabe disso. Não é fácil. Seu nome fica na boca de todo mundo. E muita gente, inclusive, que nem conhece a sua história, que não conhece a sua conduta. As pessoas falam de você, falam da sua família. Então, assim, é muito difícil tudo isso. Perde até um pouco da vida, né? Da privacidade. Com certeza. É uma renúncia diária. Não pode estar num restaurante bom, já tá gastando dinheiro ali na gente. As pessoas, exatamente. Às vezes a gente não tem nem como eu, não tem nem um mandato. Isso. Esses dias tinha vereador dando conta de quem pagava as minhas passagens, né, pra viajar. Mas eu não tô no mandato. Eu trabalho também, mas eles continuam perseguindo, né? Então, assim, na caminhada do Nicolas eu vi alguns comentários, né? Por que não tá trabalhando? Eu digo, meu Deus, os caras estão de férias. Exatamente. Né? Não, mas assim, é aquela história, você faz certo, eles vão falar. Você faz errado, enfim, de todo jeito eles vão criticar. Mas nisso aí eu já nem tô ligando tanto, porque eu já passei tanto por isso, que assim, hoje realmente
é muito difícil alguém tirar a minha paz, né? E a gente só sente mais, e isso é até normal, quando toca na nossa família, porque eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem, né? Valiosa. E eu realmente não aceito, porque eles acham que política vale tudo, e pra mim não vale tudo, não. Eu acho que tem que ter, né, ética, tem que ter respeito pelas pessoas. É tanto que as minhas críticas, quando eu faço, em determinadas situações, em alguma omissão do governo, em ações do governo, nunca da pessoa. Sim, né? perfeito. Marina, a gente já conversou aqui sobre a questão de que o povo às vezes generaliza, né? Que todo político é igual, não sei, mas tem bons políticos. E eu já presenciei, né, fala de alguns grandes políticos, bons políticos, dizer, gente, olha, infelizmente quando a gente chega lá a realidade é totalmente diferente. Mas você já teve a experiência, pouco, mas já teve essa experiência de 4 meses. Mas passa pela sua cabeça de você, quando chegar lá, se Deus quiser você vai chegar lá, de você realmente sozinha não conseguir fazer o que você deseja e a população começar a lhe cobrar? Ou ainda não passou por isso na sua cabeça? Porque lá não é só a Mariana, são 513 deputados. Mas a questão toda, Kelso, é porque eu sei que não será só eu. A gente tem levantado um exército em todo o Brasil. Pode até ser que do Maranhão, né, do nosso estado, a gente represente uma ala que tem muitos que né? não defendem. Que hoje 18 deputados assim, de direita isso. Exatamente. Mas no Brasil, nós vamos levantar. Nós já temos hoje um exército de mais ou menos uns 100 deputados ali, que são realmente posicionados, e nós vamos fazer muito mais agora. Eu acredito muito nisso. Sim. A população está muito revoltada com o que está acontecendo. E essa revolta, ela precisa ser mostrada nas urnas. Porque se você só se revolta aqui, escrevendo mensagem, gravando vídeo, e na hora não vota corretamente, então não adiantou de nada. Né? Então isso precisa se reverter nas urnas. E acontecendo isso, nós vamos ter um congresso muito melhor no próximo mandato, por exemplo, né? Na próxima legislatura. Então é até um recado que você está passando, assim, porque na eleição passada eu tive essa visão, que se preocuparam tanto em eleger Bolsonaro, na eleição passada não, na eleição de 2018, teve a preocupação de eleger o Bolsonaro, mas esqueceram o Congresso. E Bolsonaro não teve o apoio do Congresso. Então, ou seja, tem que eleger, né, o candidato de direita, mas tem que ter um Congresso ali alinhado com as pautas da direita, né? Com certeza, mas olha só o que aconteceu também. Muitos deputados de direita, na época que Bolsonaro foi candidato, se elegeram na onda dele. E depois Aí por que hoje a gente tem essa impressão de que Bolsonaro não tinha um Congresso? Porque boa parte traíram o líder. Isso, também. E é o que eu digo a você, hoje eu acredito que esse eleitor, o eleitor conservador, o eleitor realmente que quer ver essa mudança, ele está muito mais atento, porque ele está de olho em quem foi fiel nas pautas, em quem votou corretamente, em quem não foi omisso. Então, nessa eleição, eu acredito que toda essa revolta no geral que as pessoas estão vendo, que estão inconformadas, isso vai se reverter nas urnas, porque agora a pessoa vai dizer, olha, se você não apoiou as pautas, se você não teve a coragem de enfrentar, se você não teve nas manifestações, se você não foi alguém que comprou a briga realmente do Brasil, porque a gente defende o melhor para o Brasil, Sim. Então você não merece retornar para o seu mandato, ou você não merece ser eleito, né? O povo realmente é que vai julgar. Então eu acredito muito nisso, para a gente ter um congresso, uma ala conservadora que a gente possa contar. Porque, infelizmente, hoje não são todos que a gente consegue, né? Perfeito. Mariana, é muito comum alguns políticos defenderem alguma bandeira, né? Mariana, tem alguma bandeira ou não? Nesse estado que precisa de tanta coisa, não tem como levantar uma bandeira só, né? Sim, mas eu tenho uma bandeira, né? Eu defendo muito a segurança pública, defendo, por exemplo, as APAES do Maranhão. Eu tenho um trabalho lá em Imperatriz, onde a gente enviou um recurso para a APAE. Mas não só isso. Eu consegui, durante o meu pouco tempo de mandato, nós enviamos esse recurso, mas a questão maior era fazer com que a instituição não fosse fechada, porque a gente sabe das dificuldades que pessoas com deficiência, pessoas com autismo hoje têm para poder fazerem suas terapias, para poder fazer com que os seus direitos sejam reconhecidos. Então eu tenho projetos de lei, inclusive, relacionados a isso, a educação de pessoas com deficiência, de pessoas que têm TDAH, autismo, enfim. Inclusive eu fiz até em parceria com uma amiga aqui de São Luís que foi candidata a vereadora, a Mari Costa,
que tem também, né, uma defesa dessa pauta aqui na Grande Ilha, e a gente tem feito, né, esse trabalho voltado para as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Mas, por exemplo, a gente defende a segurança pública, a diminuição de impostos, e essas bandeiras a gente vai levar para o Congresso para aprovar. Geração de emprego, de renda. Geração de emprego e renda, exatamente, de desenvolvimento. É isso que a gente precisa. Durante o mandato, nós temos acesso às emendas parlamentares e isso tem que vir para o Estado, retornando, né, o dinheiro do povo que está retornando para o Estado através de benefícios. E isso pode se reverter através de obras de infraestrutura, né, através de investimentos na saúde, que é uma dificuldade que a gente tem muito. Porque no Maranhão é assim, se você é aliado de um político ou do governo, você tem acesso, você pode fazer uma cirurgia. Mas muita gente não tem esses conchavos políticos e muitas vezes estão lá no fim da fila para fazer uma cirurgia, para conseguir fazer um exame. Então, assim, a gente precisa dar acesso a esses serviços públicos à população, porque é direito deles, não é favor. É tanto que lá em Imperatriz agora abriram lá, inauguraram um novo hospital, que era para ser o novo Socorrão, ou seja, um hospital de portas abertas. E agora, eles inauguraram esse hospital que mais uma vez vai precisar de regulamentação. Ou seja, você acha que vai entrar alguém nesse hospital, se não for através de um vereador, através de uma indicação política? Não vai. A pessoa vai ter que ficar se humilhando e, enfim, declarando apoio para os candidatos para poder ter acesso a um serviço que é de direito deles. Então, assim, eu inclusive gravei um vídeo falando sobre isso, informando a população, porque tinha gente que achava que se passasse mal ia ser atendido lá, né? E eu falei que não. Infelizmente, a gente ia ter que voltar pro antigo Socorrão. Então, eu defendo uma saúde pública de qualidade, que todos tenham acesso. Mas, para isso, a gente tem que mudar a forma de fazer política. Perfeito. Mariana, eu queria que você passasse agora um recado, principalmente especial para as pessoas que estão nos acompanhando lá na região da Baixada Maranhense, né? Porque eu sou de Pinheiro, sou da Baixada, nós estamos aqui na capital, mas quando eu trouxe esse estúdio, né, para cá, para a capital, eu disse, eu não vou esquecer a minha essência, porque eu sei da realidade que a gente vive ali na Baixada. Infelizmente, eu falo isso com uma dor no coração, que é a região mais pobre do estado do Maranhão. E você conhece, você tem andado por aquela região. Nós temos essa situação deplorável, que eu falo assim, que é desumano, que é o transporte do ferryboat, né? Nós temos as estradas, as piores estradas, e nós temos riqueza. Eu até faço um convite aqui para você conhecer, se puder conhecer. Se você está encantada com os lençóis maranhenses, você vai ficar mais encantada com os lençóis de Cururupu. Eu falo com muita propriedade, são mais lindos, com todo respeito aos lençóis de Barreirinha, mas os lençóis de Cururupu são mais lindos. E não são explorados, porque não tem recurso, não tem investimento, não tem... Enfim, o que é a Mariana? Claro, você é pré-candidata, né? Não pode prometer, não pode, mas pode fazer um compromisso, né? Porque às vezes as pessoas falam, ela é lá do sul do estado, ela quando chegar lá, ela não vai olhar para a gente aqui da Baixada. Qual o recado que você passa para os baixadeiros, Mariana? E também para a região ali do litoral ocidental maranhense? Olha, Kelson, eu estive em Pinheiro, você sabe, e quando eu passei por aquelas estradas, a primeira coisa que eu fiz foi uma reivindicação, porque eu sempre falo que o principal papel de um deputado federal é a fiscalização. Você precisa fiscalizar. Ah, Mariana, mas por que tem muita gente que não fiscaliza? Porque só fiscaliza quem não tem rabo preso, quem não tem esses conchavos, quem não tem acordo político. Porque quando você fiscaliza, você tem que cobrar de alguém. E você só cobra se você tiver essa liberdade para isso. Então a gente fez, né, na MA 006 ali entre o município de Pedro do Rosário e Pinheiro, que é ali terrível, né? E muita gente precisa transitar ali todo o tempo. Então nós exigimos que o governo pudesse olhar para aquela MA, mas a situação realmente de Pinheiro, de toda a região da Baixada, é algo que me motiva a continuar realmente na política, porque a gente tem que mudar essa realidade, né? Muita gente maravilhosa, trabalhadora, que precisa de oportunidade. E se não tiver alguém que realmente fale, que queira ver isso mudar, infelizmente a gente vai continuar na mesma. Porque tem muito político que se alimenta, infelizmente, da pobreza das pessoas para poder continuarem nos mandatos. Se perpetuando. Né? Ficam dando migalhas, muitas vezes, para a pessoa poder depender deles. E eu acho que o nosso trabalho é o quê? É fazer com que você, que é mãe, pai de família, jovem, não fique dependendo de prefeitura nenhuma, não dependa de governo, para você poder, né, realmente ter
oportunidade, ter um emprego bom, poder realizar seus sonhos, constituir sua família. Então, assim, eu fui muito bem recebida em Pinheiro. Quero até mandar um abraço aqui pro pastor Ribinha, que é um grande líder, né, de uma igreja maravilhosa, que tem feito a diferença ali, né, em toda aquela cidade. Eu conheci o Inácio também, que tem uma rádio lá, né? A gente até comentou aqui, Kels, você também nos recebeu muito bem naquela região. E eu quero dizer a vocês que eu vou voltar em Pinheiro. Vou voltar em Pinheiro, vou visitar ainda mais as cidades ali, vou visitar os Lençóis de Cururupu, que eu não conheço ainda, mas vai ser um prazer estar lá. E é isso, eu acho que a polícia só tem sentido se for pra gente mudar essa realidade, né? E o Maranhão é um só. Mariana, eleita deputada, não é só da região Tocantins, é do Maranhão. Do Maranhão, dos 217 municípios. E detalhe, né, Kels, na última eleição eu fui votada em todos os municípios. Em todos. Então, assim, eu não tenho uma acepção. Onde eu chego, eu sei que tem alguém ali que tá com a gente. Perfeito. Né? Mariana, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, né, esse bate-papo maravilhoso. Eu tenho certeza que é só o primeiro de muitos, né? A gente acha que está demorando, mas já foi rapidinho também, né? Passa rápido. E passa rápido. Fica aí agora as suas considerações finais. Acrescentar alguma coisa que não foi questionado por mim, né? Talvez você veio para cá com o intuito de Kels fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa, e eu acabei não fazendo, né? Porque a gente pode cometer essas falhas, então eu peço até desculpa. Mas você pode ficar agora aí à vontade para acrescentar alguma coisa e também fazer as suas considerações finais. Eu só quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito bom conversar. Eu gosto muito, né? Tu viu aí, né? Falei demais aqui. A advogada tem que falar, viu? Mas é importante. Eu faço política porque gosto. Eu gosto disso. Eu amo fazer isso. E eu acredito que a gente, tendo a oportunidade de fato, nós vamos conseguir retribuir o carinho que eu recebo, a confiança de tantos maranhenses, de tanta gente boa que tem no nosso estado e que precisa realmente ser respeitado como merece, através, né, de bons políticos, de bons representantes. Então contem comigo, vamos pra cima, que esse ano promete muito, estou muito animada e eu sei que a gente vai ter mudança. É nisso que eu acredito. Como é para acompanhar a Mariana no Instagram? Isso, marianacarvalho.ma no Instagram, Mariana Carvalho no TikTok também, e a gente tá lá nas redes movimentando. No TikTok, já segue a gente. No TikTok não tem dancinha não, né? Tem não. Tem conteúdo bom. Bom, né? Demais. Mariana, muito obrigado mais uma vez, tá Obrigada. Bom? Gente, então tá aí, esse é o nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Gente, mais uma vez, não esqueça, né, de colocar aí o link, acompanhar, se inscrever, gente, compartilhar geral, porque é só o primeiro de muitos. E eu encerro sempre daquele jeitinho. Podcast do Maranhão para o mundo inteiro.